Você está ouvindo uma mensagem da Imobarra. É nosso desejo que esta pregação fortaleça sua fé, renove sua esperança e aproxime você de Deus. Prepare o coração, abra sua Bíblia e receba a palavra que será ministrada a seguir. Que o Senhor fale profundamente ao seu coração. Eu queria começar a falar com vocês no texto que está lá em 1 Samuel, eles vão colocar aí. Nós vamos estar lendo de 1 a 6, depois nós vamos ler de 18 a 21. E o tema da nossa palavra hoje é os inimigos que resistem às famílias. Duvido que você não tenha enfrentado alguma coisa difícil na sua casa. E quando eu estava buscando o Senhor essa semana, o Senhor me levou a essa palavra, que eu já tinha escrito algumas coisas, reescrevi um monte, porque assim a gente vai, né? Ouvindo Deus. Porque existe uma resistência constante sobre os nossos lares. E nós precisamos, então, ouvir de Deus como fazer, o que proceder, sem lamentar, mas nos fortificando, para nos apresentarmos em frente a qualquer batalha, movido das armas espirituais e crendo que Deus está nos ouvindo e nos livrando. Amém? Então eu gostaria de ler com você, diz assim, já colocou? Obrigada. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinha levado cativo as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram ao seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ionã, a Jerezelita, e Abigail, a viúva de Nabal, a carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus, e assim livrou Davi tudo quanto tomaram. Isso versículo 18, desculpe. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas duas mulheres livrou, e ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas e levaram-nas diante do outro gado e diziam: este é o despojo de Davi. E chegando Davi aos 200 homens que de cansados que estavam, não puderam seguir a Davi e que deixaram ficar no ribeiro de Besor. Estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha, e chegando-se Davi ao povo, os saudou em paz. Amém? Bem, nós dedicamos aqui todo ano um mês para gerar palavras sobre família, porque acreditamos que tem sido uma das maiores estratégias do inferno destruir e abater as famílias. Satanás, ele tem tentado de todas as maneiras desarticular, mudar destinos, né? Trazer desilusões, porque não quer que nós venhamos cumprir o propósito de Deus. E a gente vê também uma sociedade emplacando de uma forma tão brutal, com os conceitos errados, tentando trazer uma destruição à família. Há pouco tempo eu ouvi até algumas leis que estão sendo lançadas na Holanda. A Europa tem sido muito assolada por muitas leis destruindo os valores eternos. E a gente vê, né, eu coloquei algumas estatísticas aqui, que mostram que esse sinal de desintegração é algo
estupendo, que deixa a gente alarmado. E o índice de divórcio chega a 50% em alguns países. A gente vê infidelidade conjugal. Meu marido, quando eu estava lendo para ele isso, ele ficou, não é possível. Ele falou, num relatório sobre família, né, contaram que 75% dos maridos são infiéis e 63% das mulheres. Quer dizer, as mulheres também estão alcançando um índice grande de infidelidade. Pesquisa que foi realizada em 3.600 crianças concluíram que 14% das crianças são filhos de pais solteiros e 40% vieram de um lar separados antes de atingirem a idade de 18 anos. Essas coisas me chamam a atenção, porque a gente vê como Deus desejou que a família fosse um testemunho na terra. E a gente vê, então, nos últimos 30 anos, o número de pais solteiros cresceu para 450%. A pornografia escravizando 30% da população. O homossexualismo ultrapassando a fronteira de 10% da população. E os pais cada vez mais ocupados, os filhos cada vez mais distantes de um relacionamento que pode gerar vida e saúde. Queridos, então a gente vê a forma que o diabo tem gerado na sociedade um distanciamento e uma fraqueza, né? E a gente acabou de ler um texto bíblico que fala de uma crise familiar que estava acontecendo, né? Que os amalequitas, um povo que era nômade, andava por Neguev, eles, da descendência de Esaú, eles atentaram com ímpeto contra o sul e Ziclac, e fala que os amalequitas fizeram um ataque rápido, um ataque inesperado, e aquela cidade onde estavam os homens de Davi, os 600 homens valentes de Davi, e a família de Davi. Mas em vez deles matarem os cidadãos que ali tinham na cidade de Ziclac, eles levaram consigo, e provavelmente para fazê-los escravos. E o que a gente vê é assim que o diabo tenta. Satanás tenta atacar algumas áreas das nossas vidas, da nossa família, áreas que possam mexer com estruturas, né? Tentando desestabilizar, trazendo mentira, trazendo rancor, trazendo mudança de linguagem, para nos escravizar e vivermos um cenário mentiroso, um cenário de engano. E a gente vê aqui, né, que foi devastador o que aconteceu na época de Davi e seus 600 homens. Imagina só o sofrimento desses homens, imagina o sofrimento de Davi, que é relatado aqui na palavra de Deus, como eles se procederam, como alguns perderam a cabeça. Mas a gente vê um homem de Deus que viveu debaixo de muitas provações, de perseguições. Davi foi perseguido por 13 anos pelo rei Saul. Quantas das vezes correu perigo, correu lutas, mas dentro dele, ele sabia que ele tinha um Deus e ele podia confiar. E a gente vê, então, uma representação aqui nessa história de um ataque às famílias, por forças humanas, por forças demoníacas, por forças visíveis, por forças invisíveis. Tem coisas que a gente não consegue ver. E há um empenho, então, de atacar, destruir, de diluir, de enfraquecer. E a nossa casa, queridos, precisa de proteção. A nossa casa precisa de proteção em todos os sentidos. E a primeira providência, então, a ser tomada, é tão claro na palavra de Deus: buscai primeiro o reino de Deus. Mas o que a gente vê é muito triste. Nós vemos pais tentando tapar brechas com presentes, com entretenimento, com viagens, com coisas que não são lícitas, mas ocupando por vezes o lugar do que é sério, do que é urgente, do que é precioso. E nós precisamos então entender que nós precisamos levar a nossa família mais para perto de Deus. Sabe, buscando a bênção de Deus, ocupando-se mais tempo com as coisas de Deus,
gastando mais tempo com os filhos, né? Ensinando, orientando, estabelecendo tempo de oração juntos, mantendo diálogo. Gente, o diálogo é coisa muito importante. Muito importante. Eu sofri algumas coisas, às vezes por falta de abertura e de diálogo. E quantos aqui carregam alguma história? Nós precisamos lutar como a gente puder, sempre usando a sabedoria de Deus. Davi, então, aqui enfrenta uma série de crises na sua liderança. E Davi tinha conhecimento, ele tinha intimidade com Deus, ele sabia tocar o coração de Deus. Mas era um momento difícil. Mas era um momento de muitas incertezas. Onde colocaram essas famílias, as minhas mulheres, os filhos? Onde eles estão? E aqui fala no versículo 6 que Davi muito se angustiou. Não apenas pelas razões dele pessoais, mas também por situação difícil que estava sendo pressionado. E a Bíblia diz que Davi se reanimou em oração. E ele faz uma pergunta para Deus: perseguirei eu o bando? Davi então recorre ao Senhor, porque ele sabia, ele tinha aprendido em Deus que ele podia confiar no Senhor. E essa semana eu chorei muito quando o Espírito Santo falou para mim: abnegada paciência, Maria Teresa. Abnegada paciência. Porque por muitas vezes nós vamos ter que esperar, confiar. Davi, ele mesmo se ministrava no meio das suas crises. E em alguns salmos a gente vê isso, o Salmo 27, quando ele diz: eu creio que eu verei a bondade de Deus. No meio difícil, no momento fatídico, no momento de crise, ele fala: por que te perturbas, ó minha alma, dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele tinha ali uma profunda tristeza, mas ele não deixou que o sentimento de amargura, pudesse perdurar no coração dele. Ele entendia que ele podia viver aquele momento devastador e Deus ia trazer estratégias. Amém? Então, nesse ataque aqui, essa cidade também foi estratégico, porque o diabo, gente, ele é estratégico. E a gente vê que o ataque acontece na ausência daqueles homens no meio da sua família. Esses homens foram cumprir suas obrigações e a ausência ali permitiu que subitamente houvesse um ataque. E eu queria falar com vocês sobre isso. Muitas das vezes a ausência sua no seu lar, em alguma coisa, em alguma área, pode permitir que o diabo venha rapidamente tentar destruir. A ausência em alguma área, né? É alguma coisa que você precisa estar atento, porque você precisa estar mais vigilante. Você está vendo que às vezes o teu filho está esmorecendo, não está mais com aquela fé, não está mais com aquele ardor, ou qualquer situação que possa apresentar sobre a sua casa. Às vezes um cansaço que você possa ter, está trabalhando tanto, e para não deixar de cumprir, faz orações rápidas dentro de casa, não tem aquela paciência com seus filhos, e o cansaço também tem facilitado os amalequitas invadirem a sua casa. Às vezes a tua ausência até do corpo presente. E alguma coisa então, Deus quer nos trazer, entender que nós precisamos levar a nossa família para perto de Deus. E nós devemos buscar, e eles precisam ver em nós esse fogo, esse amor, essa paixão. Eles precisam ver que a gente faz tudo para buscar Deus. E esse ataque foi bem articulado. A Bíblia diz aqui
que eles levaram os rebanhos, eles levaram as ovelhas, houve um ataque na área financeira, houve um ataque na área da saúde, porque com aquela situação a angústia se apoderou, a amargura brotou, e eles estavam com sentimentos que aprisionavam, e nós precisamos entender que a amargura, ela vai corrompendo a nossa fé, e vai trazendo doença, como diz lá em Provérbios 13:32, que diz: o coração alegre é bom remédio. Gente, sorrir, sentir a alegria de Deus, te capacita a ouvir mais a voz dele. Mas o espírito abatido faz secar os ossos, isso é que a palavra de Deus diz. Aquela família estavam sofrendo na área ali do casamento, ataque com os filhos. E houve um ataque também na área das amizades, porque os amigos de Davi, aqueles homens de guerra que sempre estiveram prontos para dar vida por Davi, eles estavam agora contrários a ele, se voltando contra ele. Amizades então quebradas, rupturas de aliança. Quantos aqui já não tiveram amizades quebradas? E vemos aqui então, amizades históricas sendo rompidas, relacionamentos estreitos quebrados, amizades estremecidas por falta de aliança e de fidelidade. E nesse texto, nós vemos então que existe um inimigo de fato querendo destruir as nossas famílias. E o que vemos então? Precisamos pedir sabedoria a Deus para lidarmos no meio das provações, das dificuldades. Sabe, nós precisamos lutar com as armas que o Senhor nos deu, gente. Muitas vezes, me perdoe, a gente não luta com as armas espirituais, a gente luta com as carnais, da forma que a gente acha que é certo, querendo nos defender. E a Bíblia diz para a gente que nós vamos ter mais êxito se nós lutarmos com as armas espirituais. Mas esse ataque, como ele aconteceu, no versículo 1 aí, de 1 Samuel, pode botar para mim o versículo, por favor? Ele fala que com ímpeto, com fúria, com rapidez, com força, quando tudo parecia calmo, Satanás, gente, vai tentar trabalhar, trazendo amarguras, colocando mentiras, colocando enganos, colocando frieza, colocando linguagem trocada, tentando ofuscar o propósito de Deus na sua vida, na vida dos seus familiares. E há um texto na Bíblia, em Hebreus 12:15, que diz assim: tenha cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma amargura brotando vos perturbe por ela, muito se contaminem. A Bíblia aqui está mandando a gente um alerta para a gente vigiar, para a gente evitar ressentimentos, para a gente não permitir que essas coisas criem raízes dentro de nós. Porque, gente, eu vou te dizer, eu escutei uma frase que um pastor falou assim: nós tomamos a forma, a aparência daquilo que nos vence. E é verdade. Mas Deus está querendo que a gente permita que toda essa hemorragia da alma seja curada pelo poder do Espírito Santo. Graças a Deus, a nossa igreja aqui, nós temos esse ministério da Universidade da Família. Esse ano nós temos que fazer de novo, né, Samuel? Porque nós vemos que a Universidade da Família nos permitiu ter vários cursos, ferramentas de Deus para nós abençoarmos as nossas gerações. E ele fala do poder da bênção. Como eu já acabei de dizer, na ausência de uma bênção, na ausência de alguma coisa, por vezes o diabo vai tentar trazer culpa, vergonha, medo, lascívia, insegurança e outros sentimentos que vão tentar aprisionar a nossa alma. Quantos ainda precisam vencer a rejeição? Quantos precisam romper
sabe, essas mentiras que aprisionam. Mas esse ataque, ele acontece no versículo 1, fala que eles feriram e queimaram a cidade. Por quê, gente? O Espírito Santo falando comigo, porque você queima estruturas, você fere as pessoas, e você vai usar as palavras para... O diabo vai usar as suas palavras para amaldiçoar. Porque, gente, presta atenção que eu vou dizer, palavras não voltam. Infelizmente. Eu já usei de palavras que não voltam. E nós precisamos pedir sabedoria a Deus, porque as palavras de bênção, elas asseguram o coração. Mas ao contrário, vai trazer prejuízo emocional, vai trazer feridas, vai trazer desonra. E essas pessoas que foram abusadas, sejam fisicamente, sejam psicologicamente, sabe, sejam emocionalmente, elas vão estar achatadas às vezes, numa autoestima baixa, sem conseguir sair, alavancar, porque a palavra de Deus diz que o amor é o elo entre todos os nossos relacionamentos. Nós precisamos caminhar em amor, sejam em palavras, sejam em sentimentos, sejam em pensamentos, seja no serviço, seja em dinheiro, seja o que for, você precisa entender o poder do amor. Porque só o amor é o vínculo da paz. Então nós não podemos, queridos, deixar nossas famílias doentes, as nossas famílias feridas. E a palavra de Deus diz que é o amor que cobre a multidão de pecados. E nós precisamos então entender que tem muitas pessoas machucadas. E dentro da igreja nós precisamos de homens, mulheres, filhos fortes, reproduzindo um evangelho de amor. Amém? Você pode dizer amém? Então, sentimentos que não trazem bênçãos destroem a esperança, destroem a segurança. Sem falar, queridos, de muitas vezes no silêncio, né? No gelo, na indiferença, porque muitas vezes não falam, mas são gélidos, são indiferentes, né? E de uma forma estão manipulando as situações com personalidades fortes. Desculpa, queridos, abusivas, obsessivas e dominantes. O Espírito Santo de Deus me levou a trabalhar também no meu consultório com vidas. E não é fácil ver a alma de muitos sangrando. A terceira estratégia de ataque, levaram no versículo 2 e 3, cativo as mulheres e os filhos. Queridos, Ziclague era a cidade e refúgio de Davi. Ele estava fugindo de Saul. Os filisteus, pelo rei Aquis, deu aquele lugar para eles estarem. Eles estavam se sentindo seguros naquele lugar. Mas o diabo, ele está vendo a tua segurança. Ele está, como diz a palavra de Deus, não menosprezeis os ardis do diabo. Ele está vendo as tuas fraquezas. E ninguém aqui pode dizer que é totalmente forte. Nós precisamos estar vigiando e clamando ao Senhor. Vemos então aqui um problema, né? Tão grande. Levaram cativas as mulheres e os filhos. E queridos, eu vou te dizer, tem algo que machuque mais que ver o diabo colocando a nossa família em cativeiro. E eu sei que muitos têm chorado e sofrido, porque há muitas prisões hoje por causa de vício de hábitos, de pornografia, de impureza, de lascívia, de inveja, mágoa, vaidade, soberba. E a gente vê muitas as amarras que tentam prender e sufocar, tirando essa alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa. Vemos então o diabo atacando os pensamentos, sabe? Gente, quantos pensamentos hoje depressivos, sentimentos de rejeição,
roubo da identidade, roubo da paternidade de Deus. Como eu disse, não sei quantos por cento eu li aqui para vocês, que até 18 anos, os pais já foram embora, roubando a identidade paterna. Que como eu vejo meu pai, eu vou ter facilidade de enxergar Deus. E o Espírito Santo, então, está desejoso de conduzir a curas profundas, querido. Essa é a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo quer te libertar. O Espírito Santo quer mover teu coração para você caminhar mais submisso à vontade de Deus, certo de quem você é. O Espírito Santo quer marcar também as nossas famílias, queridos, com uma palavra de promessa, como foi dito lá a Abraão em Gênesis 12, no versículo 3, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você pode dizer isso? A minha família será bendita na terra, porque há uma promessa de Deus. Escrevi tanta coisa, gente, que eu falei que não vai dar tempo de falar. Mas o diabo, com a tática que ele tem, no versículo 6, ele fala que o povo falava de apedrejá-lo porque todos estavam com amargura por causa dos seus filhos. E nós vimos que os mesmos companheiros, os amigos que protegiam, estavam se opondo. E eles podiam estar ali naquele momento, podendo se unir a Davi para enfrentar aquilo tudo, a buscar a Deus. Mas não. Ele começa então a provocar divisão. E joga uns contra os outros. Troca linguagem. E quantas vezes a nossa família entra em contenda, acusações, guerras dentro da casa, agressões, indiferença. Porque o problema, as pessoas acham que o problema é do marido, o problema é da mulher, ou o problema é de alguém da família. Não, queridos, a nossa luta, é claro isso em Efésios, não é contra a carne, não é contra o sangue, é contra principados e potestades, dominadores desse mundo tenebroso. E se você não for sábio, você entra na jogada dele e você começa a brigar dentro da sua casa, sem saber o seu papel. Que você pode resistir e você pode lutar. Você pode lutar contra o inimigo. Amém? Você pode dar um glória a Deus aí? A nossa família, gente, é a maior bênção que Deus nos deu. E essa batalha pela família, ela precisa ser enfrentada espiritualmente. Deus quer nos dar essa sabedoria. Outra armadilha do inimigo aqui no versículo 16. Vou pedir para botar aí o versículo, por favor. Fala que, e descendo guiou, eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo, fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Você vê aqui que o inimigo, quando consegue alcançar alguma vitória sobre nós, ele está celebrando. Porque ele está imprimindo mentiras. E nós sabemos, queridos, que nós podemos caminhar em vitória. Porque quem nos garantiu a vitória foi o poder que entrou naquela cruz. Quando Jesus foi crucificado, ali ele diz: está consumado. E quanto mais cedo nós entendermos o nosso papel junto a Cristo, junto ao trono de Deus, nós vamos vencer. Os amalequitas ali, eles estavam desfrutando desse despojo, mas Satanás, ele planeja atacar as famílias de forma, como eu falei, súbita. E Davi aqui lutou para resgatar a sua família. Nós vamos entrar numa parte gostosa da palavra, né? Que Deus quer nos ensinar a agir em meio a esses ataques. Como nós lutarmos quando as flechas do inimigo vêm. Com essas feridas, com as mágoas, com as mentiras, com confusões, com divisões. E no versículo 4, leia comigo aqui.
Então, botou aí? Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. E o que Deus quer fazer, nós entendemos essa palavra, que há um modo de lutarmos. E aqui fala de um quebrantamento, de uma humilhação, de uma disposição de buscar a Deus, sem indiferença, sem querer deixar de não enxergar as coisas que estão acontecendo. Nós não podemos lutar pela nossa família sem esse quebrantamento, sem fé, queridos. Nós precisamos clamar ardentemente, chorar diante de Deus. Nós precisamos orar, jejuar. Nós precisamos perceber o que tem rondado a nossa família. E que por muitas vezes, antes que aconteça o trágico, a gente pode livrá-los. Nós devemos orar pelo futuro dos nossos filhos, dos nossos netos. E eu vou te dizer uma coisa, eu creio que eu colho muito, de muitas orações dos meus avós e dos meus pais. Eu colho. Porque a Bíblia diz que os que semeiam com lágrimas, com júbilo, ceifarão. E essas lágrimas regam sementes que geram frutos. Vocês estão nas nossas orações, nós pastores, todos os dias. Todos os dias. O que a gente pede para os nossos, a gente pede por vocês. Desejosos de vê-los triunfantes, vencendo as batalhas. Queridos, não desiste de sua família. Não desista dos seus filhos. Nós não geramos filhos para a morte, não geramos filhos e netos para o cativeiro. Os nossos filhos são herança do Senhor, amém? Nós precisamos abrir os nossos olhos para tudo que está acontecendo no nosso lar. Talvez você possa fazer uma retrospectiva, você olhar a tua casa, ver, colocar as coisas, conversar com a sua esposa. Às vezes, Deus vai querer que você ore antes de conversar. E lutar pela harmonia, pelo amor do lar. Fazer vigílias, jejuns. Quantos têm acordado à madrugada para interceder pelos seus? Clamando para que eles sejam cheios do Espírito Santo e que o destino de Deus se cumpra na vida deles. A segunda maneira que nós podemos lutar, e nós vemos aqui no versículo 5 e 6, diz que Davi muito se angustiou, porém, no versículo 6, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Às vezes é difícil, eu sei. Vem lutas que parece que a gente não vai aguentar. Mas o que a gente vai fazer aqui é permitir que uma angústia produza uma atitude. Que uma busca intensa para que Deus venha intervir. E Davi estava debaixo então dessa grande pressão. Como eu disse, por razões pessoais, por crise na sua liderança, por crise com seus amigos. E Davi não se conforma. Davi se reanima no Senhor. Queridos, a causa não é perdida. Você pode estar passando um problema, talvez insolúvel. Alguns aqui eu sei. A gente está vivendo a dor de muitos aqui. Às vezes um casamento frio, sem amor, que parece que não tem restauração. Uma enfermidade que está assolando a sua casa, mas que Deus trará a provisão. Talvez um filho que ainda você chora por ele, por ver tantas coisas, mas Deus trará motivo de alegria. O que Deus está querendo te dizer, reanime-se no Senhor teu Deus, porque Ele pode mudar todas as situações. Não se contente também em ver os seus filhos, às vezes, bem, né? Financeiramente,
num bom colégio, ou em coisas que são lícitas, mas não abra mão da bênção de Deus sobre a sua casa, ocupando o seu espaço que Deus deu. Amém? Então, essa palavra, queridos, é uma palavra de força para nós. É uma palavra de encorajamento, que nada está perdido, que nós podemos lutar, que nós podemos abrir as portas da bênção sobre a nossa geração, que nós podemos insistir, nós podemos ensinar com as nossas atitudes, nós podemos orar por eles, orar com eles, nós podemos fazer o que Davi fez, como está descrito lá no versículo 7, que diz: disse Davi a Abitar, o sacerdote, filho de Ameleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abitar trouxe a Davi. Abitar, esse nome significa maior é o Pai. Davi queria saber a vontade de Deus. Davi queria que Deus trouxesse a direção. E ele vai ao encontro de Deus. E eu queria te dizer que lugar de família é no altar de Deus. Lugar de família é buscando a Deus. E nós vamos, com esse coração, dissipar todas as confusões, as discussões, os argumentos, porque nós não vamos vencer batalhas com argumentos, com ameaças, com chantagens. Nós não vamos vencer mostrando que nós somos certos ou errados. Nós não vamos vencer vitimizados no meio de confusões. Essas guerras nós só vamos vencer com oração. Não adianta nós usarmos armas carnais, porque a palavra de Deus, ela diz que as armas espirituais são poderosas em Deus para destruir fortalezas e sofisma que se levanta contra todo o conhecimento de Deus. Davi pede a estola. E essa reação de Davi não foi carnal. Não foi natural. Mas foi uma reação espiritual. Porque Davi queria consultar o Senhor e o Urim e Tumim estavam presos no escudo do éfode que Davi havia pedido habitar. E por meio daquela consulta, Deus poderia falar a vontade dele e determinar o que ele fizesse. Queridos, nós precisamos consultar o Senhor para tomarmos posições corretas. Nós não podemos mais agir imaturamente ou no âmbito natural das nossas realizações. Há um mês e pouco, Deus me chamou para eu fazer uma situação espiritual. Eu estou nela. Porque nossa vida é totalmente espiritual. Nós somos peregrinos aqui. E nós não vamos deixar Satanás nos fazer reféns, às vezes, das nossas próprias escolhas. Eu falei aqui que Davi, ele ministrava ele mesmo. E às vezes na fraqueza, nós vamos ter que usar da palavra. Nós vamos ter que orar. Nós vamos confessar a palavra. Nós vamos proclamar a palavra. Nós vamos orar em línguas. Nós vamos jejuar. E Davi ministrava a vida dele. Porque Davi não queria ser um homem guiado por emoções, por sentimentos, seja de revolta, de amargura, de rejeição. E eu hoje estava ministrando ao discipulado cedo. Eu nem ia falar isso aqui agora, mas Deus está mandando eu falar. Muitos precisam buscar a Deus. Por muitas vezes, às vezes sozinho, como Davi fez.
Porque muitas coisas o Espírito Santo quer ministrar a nós. E é na dependência, é num momento a sós com Deus que nós vamos abrir nosso coração e vamos falar tudo aquilo que está atrapalhando, aquilo que a gente enxerga, que está endurecendo o nosso coração. Porque, queridos, muitos daqueles que caminham em amargura e rejeição por vezes, vão necessitar de aplausos de homens. Porque foram rejeitados e não foram curados, não foram libertos. E o perigo disso é que esses aplausos trazem ego. Mas o dia que vier uma crítica, eles não se sustentam. Por isso, Deus quer que a gente recorra a Ele. O dia que Deus falar no seu coração quem você é, ninguém te tira desse lugar. Ninguém. Pode vir lutas, pode vir situações, pessoas, amalequitas. Quando Deus fala quem você é nele, você vai persistir. Você vai lutar. Você vai guerrear. E você vai abraçar a sua missão. Porque a maior missão do homem é seguir nos propósitos eternos. E nós precisamos então reunir-nos como família. Precisamos pedir a direção de Deus. Davi aqui na oração dele, ele foi específico ali no versículo 8, por favor. Ele bota, perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei. Imagina aquele homem, sem estar vendo a sua mulher, os seus filhos. Ele estava em apuros. E Deus fala, persegue-o. Porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Deus fala para Davi, reage. Porque tudo que o inimigo tirou, você vai trazer de volta. Gente, família Imob, Deus tem promessas para você, para sua casa. O nosso Deus, Ele é fiel. E Ele quer que você lute, que você profetize, que você declare o reino dos céus sobre a sua casa, sem desistir, porque Ele quer restituir. E a quarta ação de Davi, no versículo 9, fala, partiu, pois, Davi. E eles e os 600 homens que com ele se achavam, chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Versículo 10. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, porque 200 ficaram para trás, por não poderem, de cansados que estavam a passar pelo ribeiro de Besor. Você vê então aqui, 200 ficaram para trás. Mas Davi partiu. Davi se encorajou. E é isso que Deus está desejoso. Que você se encoraje essa manhã. Para você avançar com fé. Para você lutar até você ver a tua vitória completa. Você não abrir mão daquilo que é precioso. E não deixar o desânimo, o cansaço te parar. Porque você tem promessa. Você tem promessa, amém? Lá no versículo 17, vamos ler até o 20. Feriu Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, movimentados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem filhos, nem o despojo. Nada que lhes havia tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas, o gado, e levaram diante de Davi. E diziam, este é o despojo de Davi. Você vê aqui a maneira como ele se portou. Lutou vencendo. Trouxe tudo que ele tinha perdido.
E o que o Espírito Santo essa manhã quer, que você não se conforme com aquilo que você perdeu, mas que você lute, tome de volta. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Nós estamos quase terminando. Desculpa, eu tenho me emocionado muito, seja na oração, seja pregando. O que foi tirado de você? O que foi roubado? O seu fervor, o seu amor, a sua busca em oração, sede, fome. Queridos, nós temos 3 reuniões de oração na igreja. Tem gente que não entra em nenhuma das 3. Se você não tem sede de buscar em comunidade, porque aquilo que às vezes o meu irmão está orando, o Espírito Santo está movendo o meu coração. Eu não posso me sentir suficiente nas minhas orações, sozinha. O que tem roubado você, seu amor por evangelizar, você perdeu a paixão. Eu fui, colher sangue essa semana, num laboratório, encontrei uma pessoa que eu não vou falar, que é os pais de uma pessoa muito conhecida. Não vou falar nomes. E é meu vizinho. Eu cheguei perto dele, eu vi a esposa dele saindo do banheiro, carregada, chorando. Eu falei, o que aconteceu com ela? Aí ele começou a chorar comigo. E falou, minha filha, ela está com tumor no cérebro e tirou tudo, mas voltou o tumor. E naquela hora, você imagina o laboratório às 7 horas da manhã, lotado, eu me ajoelhei naquele chão e eu clamei por aquela mulher. Nós não podemos, gente, ter medo, sermos frios. Nós precisamos deixar o fervor do amor gerar a autoridade, poder para nós ministrarmos esse amor de Deus. E ele ficou tão feliz. Ele falou, não, mas eu sou da igreja presbiteriana. Eu falei, que bênção. Não, mas eu frequento lá a catedral. Eu falei, eu casei lá. Aí eu falei, eu casei lá e o pastor Guilhermino que me casou. Ele ficou mais feliz ainda, me abraçou. Talvez ali tenha sido um bálsamo de esperança, alguma coisa o Espírito Santo gerou no coração dele, da esposa. Nós precisamos, fazer essa pergunta, o que tem nos roubado? Valores familiares? O que tem nos roubado? Alegria? Esperança? Fé? Amizade? Companheirismo? Eu luto para não ser cética nessa área. De tantas feridas. Luto. O que tem te roubado? A harmonia na sua casa, a união, o diálogo, o romantismo, sua força, seu ânimo. Oração, cultos domésticos. Deus quer que você tome de volta. Será que você tem sido roubado na confiança? Eu atendi uma jovem cristã essa semana, que ela chorou e disse que não acredita mais em Deus. Ela é cristã, frequenta igreja, por causa de uma coisa que ela não aceita que Deus tomou dela. Quantas mentiras! Será que o seu casamento também tem sido roubado? O brilho, nós estamos aí com o encontro, sabe? Para tentar jogar chama. O que tem roubado, o que tem tomado o lugar de Deus na sua vida. Então Deus hoje está convidando a gente para tomar de volta tudo. Tudo que o inimigo levou, tudo que a sua família tem sofrido. É preciso você chorar, você orar, você lutar, você reagir, você confiar, você proclamar
que há poder no nome de Jesus. Você ouviu uma ministração da Imobarra. Inscreva-se em nosso canal no YouTube e compartilhe esta mensagem. Deus abençoe.